Olá, galerinha, boa tarde. Hoje a Prof está aqui de volta para a gente fazer mais algumas atividades, trabalhar mais um pouquinho no nosso livro em língua portuguesa e matemática, mas também hoje vai ter uma atividade deliciosa, que é impossível que as crianças não gostem, eu diria assim. Claro que a Catarina contou para mim que ela prefere cajuzinho, mas a maioria das crianças e até mesmo dos adultos preferem ele. Aquele bonitinho, enroladinho, todo pretinho, delicioso brigadeiro. Eu sou apaixonada por brigadeiro. Levanta a mão aí em casa quem também é apaixonado por brigadeiro, igual a professora Flávia. Eu amo. Então, a nossa aula de hoje vai ter português, matemática, um desafio, que eu quero ver todo mundo postando lá nas redes sociais, e também uma aula de culinária, como fazer um delicioso brigadeiro, colocar a criançada na cozinha para enrolar o brigadeiro, porque lembrando que a massa quem faz é o adulto, porque a gente precisa mexer com o fogo, e criança não brinca com fogo. Tá certo, galerinha? Então, vocês vão enrolar, passar lá no granulado, botar na forminha, muita coisa bacana. E depois, é claro, comer o brigadeiro. Mas a Prof conta com a colaboração de vocês para estarem postando nas redes sociais do colégio, @colégio Padre Agostinho, lá no Instagram. O desafio que a Prof vai colocar e vocês aí preparando ou já preparado prato cheinho de brigadeiros deliciosos. Tá certo? A Prof conta com vocês. E agora, se organiza aí, vai no banheiro, faz pipi, pega um copo de aguinha, coloca aí do seu ladinho com uma garrafinha, se ajeita tudo, que hoje a gente vai iniciar mais uma aulinha de língua portuguesa, de matemática e de muita coisa bacana em comemoração à Semana das Crianças, tá certo? Então, congela a Prof aí na imagem, que a Prof está esperando você aqui de volta. Então, galerinha, agora a gente vai pegar o nosso livro de língua portuguesa, ó, língua portuguesa, primeiro ano, tá? Esse livrinho aqui, e vamos abrir ele lá na página 46, que nós vamos trabalhar com a correção das atividades da página 46 e 47. Mas agora vamos conferir o nosso calendário, nosso famoso calendário, né? Ontem foi terça-feira. Se ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira, certo? Anota lá no seu calendário. Quarta-feira. E se ontem foi dia 6, tá? Hoje é dia 7/10/2020, tá certo? Então, hoje, dia 7/10/2020. Estamos no início do mês de outubro, mês cheio de comemorações, mês do Dia das Crianças, mês que comemoramos também a profissão dos professores, né? Essa profissão super importante que provou mais do que nunca nessa pandemia o quanto nós temos um valor, né, na nossa sociedade, do quanto é importante a gente ter um professor no nosso dia a dia. Então, esse mês é um mês super importante para todos nós. Comemoramos aquilo que o nosso mundo tem de melhor, que é as nossas crianças, e comemoramos aí o Dia do Professor, uma das profissões aí super importante para o desenvolvimento, para o crescimento do nosso país, né, da nossa sociedade. Então, vamos lá, galerinha. Chega de falar, professora Flávia. Bora trabalhar. Vamos abrir o nosso livro lá na página 46, tá? Página 46, livro de língua portuguesa, para a gente corrigir a nossa atividade. A Prof vai compartilhar com vocês a telinha para que a gente possa ver aqui as respostas. Lá na página 46, a gente tem a lição número 2 ali, ó. Ligue cada criança o que ela falou em resposta à entrevista. O que o Isaac, o Ti e a Mel falaram, né? O Isaac falou que come verduras e legumes desde bebê. Então, a gente ligou lá o Isaac a essa fala. O Ti falou que adora ajudar na cozinha. E a Mel acha complicado cortar, separar e juntar os ingredientes. Então, confirma aí se você ligou cada falinha à criança correta. Joia? Leia o trecho abaixo e explique qual é o significado de não fazer feio. Qual é o significado de não fazer feio, né? O que é não fazer feio aí diante a galerinha? É não dar vexame, não fazer alguma coisa errada, tá?
não pagar mico, como vocês dizem aí, certo? Número 4, a gente tinha que reler a resposta do Tibério e em seguida fazer o que se pedia, né? Então, a gente tem aqui a resposta do Tibério e na letra A, B, C e D, a gente tinha que responder ao que se pedia. Então, na letra A, estava dizendo para a gente passar um traço embaixo da apresentação pessoal do Tim. Lá onde o Tim colocou o nome dele, a idade, né? Então, a gente tinha que fazer um traço, olha só. Olá, eu me chamo Ti. Ti de Tibério, eu tenho 7 anos, tá? Então, até olá e da palavra 7 anos, a gente passava um tracinho, como vocês estão vendo na imagem. Na letra B, circule a parte do texto em que Tibério responde a seguinte pergunta. O que você acha da experiência de preparar alimentos? Então, a gente tinha que circular, ó. E adoro ajudar minha avó na hora de preparar os alimentos. Adoro, tá? Então, essa parte aqui, ó, de E até alimentos e depois a última palavrinha lá, adoro. A gente ia fazer um círculo. Joia, galerinha? Vamos para a próxima página, página 47. Letra C. Copie a parte do texto em que Tibério responde a seguinte pergunta. Qual é o seu alimento preferido? Aonde que o Tibério responde qual é o alimento dele preferido? Ele responde dessa seguinte forma. O prof vai aumentar aqui para vocês. O que eu mais gosto de comer é lasanha à bolonhesa. É lasanha com molho branco e carne moída, tá? Lasanha à bolonhesa. Eu também adoro uma lasanha bolonhesa. Vocês também gostam? E aí, depois a gente tinha a letra D. Escreva uma frase do texto que apresenta uma curiosidade sobre ti, que deixou a resposta dele ainda mais completa. Então, a gente tinha que escrever uma frase do texto sobre uma curiosidade dele. E aí, a gente poderia dizer aqui que podem ser copiados diversas partes lá do texto. Como destaque a criatividade da avó do Tibério. Então, a gente poderia colocar aqui que a avó do Tibério é muito criativa. A descrição da ajuda do Tibério para a avó na cozinha, né? Então, quando o Tibério descreve ali que ele ajuda a avó dele na cozinha, é uma curiosidade também. Os ensinamentos da avó sobre o Tibério de fazer o realce aos ingredientes especial da lasanha da avó, cenourinha crocante, também é uma curiosidade. Quando ele fala lá que a avó diz para ele que tem um segredo especial para colocar lá na lasanha, que são as cenourinhas crocantes. Joia, pessoal? Aqui na número 5 era uma resposta mega, super pessoal de vocês. O nome, a idade onde você mora, o seu prato preferido e a sua sobremesa preferida, certo? Na página 48 e 49, a gente tinha que falar aqui, fazer um trabalhinho, né? Mas esse trabalhinho, a prof não sabe se vocês já concluíram ou não. Quem for concluindo esse trabalhinho, vai postando para a prof lá no nosso grupo do WhatsApp a conclusão. Tá certo? Era super fácil, a prof já explicou como que a gente deveria fazer. Joia? Então, agora a gente vai pular lá direto para a página 50 e vamos falar mais um pouquinho sobre a importância de uma boa alimentação. Então, vejam só, galerinha, de olho na imagem, pirâmide alimentar. Sabia que são os alimentos que nos dão a energia necessária para fazer todas as atividades do dia a dia? Além disso, a nossa alimentação ajuda a nos manter fortes e saudáveis. Observe a pirâmide alimentar abaixo e leia as informações com a ajuda do professor. Pirâmide alimentar, quantidade de porções por dia. Quanto que eu posso comer por dia de cada tipo de alimento? Então, vejam só. Vamos iniciar. Açúcares e doces. Quanto que eu posso comer por dia de açúcar e doce? 1 porção. Óleos e gorduras, 1 porção. Leite, queijo e iogurte, 3 porções por dia. Carne e ovos, 2 porções. Feijões, sopa, ervilha, oleaginosas, que são castanhas, amendoins, amêndoas e vários outros tipos, 1 porção por dia. Legumes e verduras, 3 porções por dia. Frutas, 3 porções. Cereais como arroz, milho, aveia, massas, batatas, mandiocas, 5 porções por dia.
Crianças de 4 a 8 anos devem beber, em média, 9 copos de água por dia e movimentar o corpo com brincadeiras de pular, correr, dançar e etc. Tá? E várias outras atividades e brincadeiras aí. Faça 6 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, e 3 pequenos lanches entre as refeições. Então, olha só, galerinha, aqui a gente está recebendo uma informação de como a gente deve se alimentar. Não significa que é obrigatoriamente que seja dessa forma. A prof sabe que a maioria das famílias não conseguem seguir essa ordem de alimentação, tá? Então, não se assustem, não fiquem preocupados, tá? Ai, prof, mas eu não como assim. Tudo bem, galerinha. O correto de nós, seres humanos, nos alimentar seria dessa forma. A prof também não consegue se alimentar dessa forma e também não consegue alimentar as filhas da professora dessa forma, assim, certinho, corretamente. Claro que a prof costuma tomar muita água, a orientar as minhas filhas também a tomarem muita água. A gente come bastante verduras e legumes, nós comemos bastante frutas, mas às vezes a gente extrapola um pouquinho na quantidade do doce, do óleo na comida, né? E a gente não consegue manter essa pirâmide aí bem certinha na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Mas vale lembrar da importância, né, de a gente conseguir manter essa regrinha da alimentação, tá, galerinha? Evitando sempre muita fritura, muito lanche, muitos doces, né? Bebendo sempre bastante água, se exercitando sempre que possível, e o correto é a gente se exercitar todos os dias, tá? Comer aí bastante frutinha, bastante verdurinha, legumes, tomar bastante leite, comer iogurte, também são bastante saudáveis, comer peixinho, comer carninha, comer franguinho, buscar sempre ter um equilíbrio na nossa alimentação, não podendo comer só doces, nem muitos salgados também, nem muita fritura, tá certo? Com base nessa pirâmide, a gente tem uma atividade proposta para fazer. Então, olha lá. Conforme as porções indicadas, circule na pirâmide quais alimentos devemos consumir em menor quantidade. A prof já deu dica. O que a gente deve consumir em menor quantidade? Né? Aquilo que é menos saudável para a nossa saúde, como, por exemplo, frituras com óleos, né? E na pirâmide, a gente já consegue perceber aquilo que a gente deve comer com menos quantidade, porque está lá, ó, uma porção só. Se a gente só pode comer uma porção por dia, significa que aquilo dali não é muito saudável para a nossa saúde. É necessário, mas também não pode ultrapassar de uma porção por dia, certo? Então, você vai circular aqui na pirâmide quais alimentos devemos consumir em menor quantidade, então em menos vezes por dia. Joia? Na página 51, a gente tem a número 2. Será que você se alimenta de maneira correta? Pense no que você costuma comer no seu dia a dia e, de acordo com a pirâmide, responda. Há algum alimento que você consome mais do que deveria? Qual? Você vai olhar aqui na pirâmide. Tem algum desses alimentos aqui que está dizendo que a gente precisa consumir uma vez por dia, que você consome 3, 4 vezes por dia? Você vai analisar. B. Há algum alimento que você deveria consumir, mas não está consumindo? Qual? Tem algum alimento aqui na pirâmide que está dizendo que a gente deve comer, mas que você não gosta e não come? Qual? Você vai contar ali pra gente, tá? Você vai dizer sim ou não e vai contar qual. Número 3. Agora, com a ajuda do professor e com seus colegas, monte abaixo um cardápio da turma, indicando alimentos para cada uma das refeições. Infelizmente, galerinha, a gente não consegue montar essa atividade junto. Mas, junto com a sua família, pensem em um cardápio saudável que vocês poderiam montar e escreva aqui nas partes. Por exemplo, olhando, analisando a pirâmide, como poderia ser o nosso café da manhã? Pensando numa alimentação saudável. Como que poderia ser o nosso café da manhã? O nosso lanche da manhã? O nosso almoço? O nosso lanche da tarde? O jantar e o lanche da noite, tá? Você vai pensar aí junto com a sua família e montar um cardápio saudável, com base nos alimentos que a gente está vendo aqui na pirâmide, tá? Então, por exemplo, se no café da manhã eu já usei margarina, no café da tarde eu já não posso usar margarina. Por quê? Porque margarina eu só posso usar uma porção ao dia, certo? Então, você vai analisar aqui junto com a sua família e vai responder, construir aí um cardápio.
Você vai se tornar o quê? Um nutricionista, uma nutricionista e criar um cardápio super saudável para você e para sua família. Quem sabe você consegue seguir aí, movimentar todo mundo em casa, ter uma alimentação mais saudável. Certo, galerinha? Então, a nossa atividade de língua portuguesa é isso. Hoje, a gente corrigiu as páginas 46 e 47. Tem um trabalhinho da página 48 e 49 para a gente fazer, né? A atividade da página 50 e 51, certo? Lembrando que o trabalhinho da página 48 nós vamos socializar na nossa próxima live, que não é na segunda-feira, porque segunda-feira é feriado. Na outra segunda-feira, a gente vai socializar esse trabalhinho. Então, tem bastante tempo para vocês ir pensar e montar um super trabalhinho. Tá joia, galerinha? Então, pausa a professora Flávia aqui. Quando você tiver concluído todas essas atividades de língua portuguesa, a gente inicia com a correção e atividades de matemática. A prof está esperando por você aqui. Até daqui a pouco. Vamos lá, então, galerinha, dar continuidade agora em matemática, realizando a correção das atividades da página 42 até a página 45, tá? Então, abre lá a matemática na página 42, ó, de matemática, nessa página aqui, ó, tá? Para a prof fazer a correção aqui junto com vocês, certo? Então, vamos lá, a prof vai compartilhar a telinha só para a gente ir se orientando aqui. Vejam só, em matemática, aperta o passo. Para fazer uma jarra de suco de laranja, Regina usa uma garrafa de água e 4 laranjas. Complete o quadro e mostre a quantidade de água e de laranjas de que Regina vai precisar para fazer 2 e 3 jarras de suco de laranja. Então, olha lá, galerinha. Deixa a prof aproximar aqui para vocês. Vamos lá. Para Regina fazer uma jarra de suco, ela usa uma garrafinha de água, tá? Então, a Regina usa uma garrafinha de água para fazer uma jarra de suco, tá? Uma garrafinha de água e 4 laranjas. Para a Regina fazer duas jarras de suco, a gente vai ter que contar sempre com o quê? Com mais um. Então, ó, uma jarra de suco, deixa a prof ver se a prof consegue fazer o desenho aqui assim de uma jarra. Uma jarra de suco, ó, ela usa uma garrafinha de água mais 4 laranjas, certo? É isso que ela usa. Para ela fazer 2 jarras de suco, ó, 2 jarras de suco, não pode rir da jarra da prof. Para ela fazer 2 jarras de suco, ela vai usar, então, quanto? Tá? Quanto que ela vai usar? Se em uma jarra ela usa uma garrafinha mais 4 laranjas, para fazer 2, ela vai ter que usar mais 2 garrafinhas de água, mais 8 laranjas. Porque a gente juntou aqui mais uma garrafinha e mais 4, tá? Então, a gente está juntando, ó. É isso que a gente está fazendo. Aqui ela usou uma garrafinha de água e 4 laranjas. Para fazer 2, ela vai precisar de 2 garrafinhas de água e 8 laranjas. E para que ela possa fazer 3 jarras. 3 jarras. Oh, meu Deus, uma pior do que a outra. 3 jarras de suco. Ela vai, agora a gente vai colocar mais um aqui. Mais uma garrafinha de água aqui, vai ficar 3. 8, se eu colocar mais 4 no 8, vai ficar quanto? 12. Tá? Então, olha lá. Meu Deus, a jarra da professora ficou, ó. Entenderam, galerinha? Uma jarra, ela usa uma garrafa mais 4. Para fazer 2 jarras, a gente vai colocar mais uma garrafinha aqui, que vai ficar 2. E vamos colocar mais 4 laranjas aqui, que vai ficar 8. Agora, para fazer 3, a gente vai colocar mais uma garrafinha, que vai ficar 3, mais 4 laranjas, que vai ficar 12, tá? É isso que a gente faz, a gente está juntando as quantidades, certo? Então, corrige aí, ó. Mas eu tenho certeza que você acertou. Número 2. Regina também gosta de fazer bolos. Em um bolo, ela usa 3 ovos.
Faça o cálculo e mostre no quadro abaixo a quantidade de ovos que ela vai precisar para fazer 2 e 3 bolos. Então, olha lá, galerinha, para que ela possa fazer... Opa, deixa a prof ver. Tem alguma coisa aqui errado, né? A prof não compartilhou a tela. Aqui. Pronto. Desculpa. Voltando aqui, ó. Pronto. Para que ela possa fazer, galerinha, o bolo aqui na número 2, ó, como a prof já estava lendo, do que ela vai precisar? Ela vai precisar, para fazer um bolo, ela precisa de 3 ovos. Então, agora, para ela fazer 2 bolos, ela vai precisar de quantos ovos? A gente já sabe que ela vai ter que juntar mais 3 ovos. Então, 3 mais 3 vai dar 6. Agora, para ela fazer 3 bolos, ó, 3 bolos, quanto que ela vai precisar para fazer 3 bolos? Ó. Um bolo, vamos voltar lá. Um bolo, né? Um bolo aqui, ó. Vamos fingir que isso aqui é um bolo. 2 bolos. E aqui 3 bolos. Vamos fingir que isso aqui é um bolo, galerinha. Não pode rir do bolo da prof. Ai, não, tá muito feio. Deixa a prof fazer de novo. A prof não sabe desenhar. Deixa eu ver se eu consigo imitar ali. A prof é péssima. Ah, ficou melhor. Ai, a prof é péssima de fazer desenho. A prof ri muito. Os alunos do 4º ano riam um monte da prof. Então, olha lá. Vamos lá. Para fazer um bolo, 3 ovos. Certo? 3 ovos. Para fazer 2 bolos, eu vou pegar 3 ovos mais 3 ovos, que é igual a 6, tá? Agora, para fazer, ó, 3 bolos, ó, 1, 2, 3 ovos, eu preciso mais 1, 2, 3, mais 1, 2, 3. Agora, eu junto tudo e eu vou saber que eu vou precisar de quanto? De 9 ovos, tá? Então, se para um bolo eu preciso de 3, para 2, eu vou precisar de 6. Se para um eu preciso de 3, se para fazer 3 eu vou precisar de 9, tá certo? Então, vamos lá, galerinha. Corrigem aí para a gente ir para a próxima página, página 43. Organize as ideias. Para resolver os problemas abaixo, você vai precisar saber que o dobro significa contar a mesma quantidade 2 vezes. Olha lá. O dobro de 2, ó, eu tenho 2. Se eu dobrar 2 mais 2, eu vou ter 4. Porque 2 mais 2 é igual a 4. O dobro de 4 é 8, porque 4 com mais 4 fica 8, tá? Os colegas de Raul adoram colecionar brinquedos. Descubra quantos brinquedos cada colega tem. Raul tem um pato de borracha. Rafaela tem o dobro dessa quantidade. Quantos patos de borracha a Rafaela tem? Então, olha lá. Se o Raul tem um pato de borracha, um pato, ó, a palavra dobro, já está indicando para a gente que é dobro, tá? Que é mais uma vez aquela quantidade, ó, dobro, tá? Então, por exemplo, vem de dobrar, né? De 2, ó, dobro, significa 2 vezes aquela quantidade, de 2, 2 vezes, ó, triplo, de 3, quer dizer que é aquela quantidade somada 3 vezes. O dobro, a palavra dobro, está dizendo para a gente que é aquela quantidade que a gente tem 2 vezes ela. Então, por exemplo, se ele tem um patinho, se é o dobro do patinho, é 2, porque 1 mais 1 é 2, tá? Então, a Rafaela tem 2 patos de borracha. Flávia tem 2 ursos de pelúcia. Carla tem o dobro dessa quantidade. Quantos ursos de pelúcia a Carla tem? Ó, o dobro, o 2, né?
Então, 2 mais 2, 4, o dobro. 4 ursos de pelúcia. O Otto tem 3 aviões. Marina tem o dobro dessa quantidade. Ó. Então, eu vou somar 2 vezes essa quantidade. 3 mais 3, que é igual a 6. Então, a Marina tem 6 aviões. Certo, galerinha? Corrigem aí, então. E depois a gente vai para a próxima página. Tá? Vamos lá. Página 44. Recorte os peixes do anexo 2 da página 147 e cole-os nos aquários abaixo. Os 2 aquários devem ficar com a mesma quantidade de peixes. Olha lá, a mesma quantidade de peixe. Com quantos peixinhos cada aquário ficou? Um ficou com 4, o dobro de 4, ó, 4, ó. 4 mais 4 vai dar quanto? Quanto que dá 4 mais 4? Hein? Conta para mim. 4 mais 4, 8. Então, o dobro de 4 é 8, porque eu vou juntar 4 com mais 4 e vai dar 8. Então, o aquário de vocês tinha que ter ficado assim, ó. Certo? Próxima página, 45. Separe igualmente a quantidade de bolinhas de acordo com as orientações. A gente tinha bolinha ali em 2 grupos iguais, sem sobrar. Então, a gente tinha 6, 7, 8 bolinhas. Eu separei em grupos, deu 4 bolinhas para cada grupo. Eram 8 bolinhas. Quantas bolinhas ficaram em cada grupo? 4 bolinhas. Deixei 4 num grupo, 4 no outro. Em 3 grupos iguais, sem sobrar nenhuma bolinha. Então, eu tenho aqui 2, 4, 8, 10, 12. Eu tenho 12 bolinhas aqui. Eu vou distribuir quantas bolinhas em cada grupo? Vai dar 4 bolinhas em cada grupo. Ó. 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Então, eram 12 bolinhas. Quantas bolinhas ficaram em cada grupo? 4. Certo, galerinha? Joia? Muito bem. Agora que a gente já corrigiu as nossas atividades de matemática, a prof já falou um monte, já tá com a garganta seca de tanto tagarelar. A prof vai passar para vocês a atividade de matemática de hoje. Então, sempre daquele mesmo jeitinho, a gente corrige, passa a atividade aí como desafio para que vocês façam as atividades sozinhos, né? Peçam ajuda aí do papai e da mamãe para leitura, mas que vocês sempre tentem resolver os probleminhas sozinhos, isso é super importante. Se não conseguir fazer, não tem problema. Na próxima aula, como a prof explica passo a passo de cada atividade, a gente vai conseguindo resolver, tá certo? Então, vamos lá, da página 48 até a página 51, a gente tem uma atividade aí para ver se a gente conseguiu aprender bem. Então, a gente tem aqui a número 1, a número 2, a 3, a número 4, a 5 e a número 6, tá, galerinha? Todas essas atividades a gente já viu no decorrer dessa unidade, desse capítulo. Aqui é para a gente fazer uma revisão e ver se você conseguiu realmente absorver os conteúdos. Então, agora você vai se concentrar e vai fazer as atividades da página 48 até a página 51. Na próxima aula, a professora corrige tudinho com vocês, tá certo? Então, por hoje, é isso que a gente tem de atividade para fazer. Claro, de atividade do livro, não acabou ainda aqui. Logo mais, a prof vai gravar um vídeo também, ensinando lá, mostrando para vocês o passo a passo de como fazer o brigadeiro, tá certo? Mas as atividades do livro, a prof vai encerrar aqui, a gente encerra as atividades do livro, a prof vai colocar junto o desafio para vocês fazerem e a atividade de culinária do brigadeiro, tá certo, galerinha? Lembrando que amanhã, na quinta-feira, a gente vai ter aulinha de português, um desafio de matemática, e na sexta-feira é a nossa live super especial a partir da 1h30, com a professora Flávia, o professor Otto, a professora Heloísa, o professor Francisco, a professora Samila, todos nós reunidos em uma grande live para a gente se divertir e brincar junto. Combinado? Um beijo no coração, fiquem com Deus, uma excelente tarde. A prof vai esperar vocês lá postando as fotos dos brigadeiros, se deliciando com o brigadeirinho, tá certo? Quem não conseguir fazer hoje,
tá tudo bem. Acalma o coração. Faz quando puder o seu brigadeiro e mostra para a prof, tá certo? Ah, não esqueça, marca a gente lá nas redes sociais, @Colégio Padre Agostinho lá no Instagram. Beijo no coração de vocês, fique com Deus, galerinha. Tchau, tchau.